Vamos para o ensinamento da palavra de Deus. Vocês estão prontos? Pode dizer amém? Estão prontos para nós entrarmos para a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos nesta noite o texto, também tem chegado o irmão João aberto. Glória a Deus. Bandeira está conosco, glórias ao Senhor. Eu quero nesta noite, baseado no livro de Jonas, falar das 5 quedas de Jonas. Eu entendi na palavra de Deus que o processo de queda na vida de Jonas foi um processo contínuo. Teve um começo, teve um meio e teve um fim. E esse processo de queda na vida de Jonas pode servir de instrução e ensinamento para nós. E gostaria que você acompanhasse comigo, fazendo suas anotações, porque a Bíblia ela tem alguns propósitos. O primeiro propósito da Bíblia é converter, convencer. O propósito da Bíblia é exortar as pessoas. O propósito da Bíblia também é pegar os exemplos de pessoas do passado para que não venha interferir na vida dos fiéis e dos servos do Senhor no presente. Então, não se fala muito, não se prega mais muito a respeito de Jonas, mas nesta noite eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus para você. Estamos no Instagram, através do @madureira_pedreiras, e estamos no Facebook Jefferson Lilian, PR Jefferson Miranda, @hotmail.com, e estamos também no AD Madureira. Estamos também no AD Madureira, do Facebook da nossa igreja. Vamos adorar ao nome santo do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes perguntamos na nossa vida por que vem tempestades. Capítulo 1 de Jonas nos mostra que uma das razões por que nos vem tempestade é por causa de nós mesmos. Nós criamos as tempestades muitas vezes para a nossa própria vida. Nós atraímos tempestade muitas vezes para a nossa família. Nós atraímos tempestade porque criamos situações cujo as tempestades elas surgem. E na vida de Jonas não foi diferente. Deus fala com Jonas e Jonas fala com Deus. Mas Jonas demonstra um senso de fraqueza. Jonas demonstra um desânimo. Jonas demonstra vontade de parar. Jonas demonstra vontade de desistir. Jonas demonstra que o ministério profético já não tinha tanta importância. Jonas demonstra que o ministério profético para ele já não era tão encantador, a ponto de o próprio Deus falar com Jonas e Jonas decidir fugir da presença de Deus. Assim acontece muitas vezes conosco. Deus tem propósito nas nossas vidas, Deus tem planos conosco, Deus tem ideias para conosco. Outras vidas Deus quer nos usar para resgatar, para transformar, para mudar, e nós, na realidade, queremos seguir outros rumos, queremos buscar novos horizontes, queremos seguir em frente com novos planos. E aí começa um processo de queda, aí começa um processo de declínio. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus vem falando, Deus vem confortando, Deus vem orientando, Deus vem cobrando, e muitas vezes não estamos dando ouvido à voz
voz de Deus. Não estamos querendo seguir a voz de Deus. Não estamos querendo fazer exatamente como a voz de Deus. E aí entramos no processo de queda. Aí entramos no processo de declínio. Aí entramos no processo de regressão. Mas em nome de Jesus, com esta palavra, eu acredito que você será fortalecido, que a sua fé será amparada, aleluia, e que o nome do Senhor será glorificado. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Então, neste estudo de hoje, nós vamos entender as 5 quedas na vida de Jonas. A primeira queda na vida de Jonas, ele desceu a Jope. Foi o primeiro declínio na vida de Jonas. Nessa fase, nessa descida de Jonas, nessa queda de Jonas, ninguém levou ele. Ninguém empurrou ele. Ninguém conduziu Jonas. Jonas foi com os próprios pés. Jonas colocou um pé atrás do outro e desceu a Jope. Ele escolheu, ele decidiu descer a Jope. Eu chamo essa queda da queda da barganha. Aleluia! Quando o homem quer negociar com Deus, eu chamo essa queda a queda da barganha, porque até aqui ele poderia reconsiderar. Mas não, ele está dizendo para Deus, olha, o Senhor me mandou para Nínive, mas eu proponho para o Senhor que eu devo ir para Tarse. Lá em Tarse é melhor, lá em Tarse tem mais aceitação, lá em Tarse os recursos são melhores, lá em Tarse tudo está favorável, lá em Tarse tem mais aceitação. Nínive não, Senhor. Nínive é um lugar problemático, Nínive mata os profetas, Nínive é cruel, Nínive é uma cidade complicada, as pessoas não conseguem aceitar bem, eles têm um sistema político muito influenciador, eu não quero ir para Nínive, deixa eu ir para Tarse. Irmão, é a queda da barganha, quando nós queremos negociar com Deus, é quando nós queremos fazer uma coisa certa do jeito errado, e Deus, muitas das vezes, Deus não quer que nós treiamos e nós vamos por este caminho. Deus quer que nós seguimos de fato o centro da sua vontade. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode dizer um amém aí? Você pode dizer louvado seja o nome do Senhor? Glória a Deus. A segunda queda de Jonas é quando ele desceu para dentro do navio. A segunda queda de Jonas é quando ele foi para dentro do navio. Nessa queda eu chamo de a queda da independência. Aleluia. É quando escolho como faço o trabalho do Senhor. É quando faz parte da obra, mas não segue as regras. Oh, irmão, não saia daí. A palavra de Deus, ela tem um propósito de te fortalecer. Ela tem um propósito de te levantar. Ela tem um propósito de fazer a sua vida ser transformada. Aleluia. É quando escolhemos com quem convivemos. É quando escolhemos como fazemos. Vamos para o navio. Até Jope ele podia chegar e falar: não, eu vou voltar para Nínive, eu vou para onde Deus decidiu que eu vou. Aleluias. Eu vou decidir, eu vou fazer exatamente do jeito que Deus falou para mim fazer. Mas a gente foge para Tarse. A gente insiste naquilo que estamos pensando. A terceira queda de Jonas é quando Jonas desceu ao porão do navio. Não bastava ter descido a Jope, não bastava ter descido até o navio. Não, ele vai mais longe, ele desce até o porão do navio, ele vai mais fundo, ele insiste nas suas escolhas.
queda da imobilidade. Por quê? Porque lá no porão do navio, Jonas vai deitar. Lá no porão do navio, Jonas vai dormir. Lá no porão do navio, Jonas vai se descuidar, vai perder a atenção do seu propósito cristão. Oh, irmão, aleluia! É quando a fome pela verdade de Deus diminui. O crente, quando vai ao porão do navio, ele perde a fome da palavra de Deus. Aleluia! Ele não sente mais prazer pelas coisas de Deus. Ele não considera, passa a considerar tudo a mesmice, tudo do mesmo jeito, no mesmo lugar. Nós somos crentes e nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E a nossa postura tem que ser uma postura que agrada a Deus. A nossa maneira tem que ser uma maneira que venha agradar a Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A quarta queda, eu chamo quando Jonas foi lançado ao mar. Primeira queda, a queda quando ele desce para Jope. Segunda queda, quando ele desce ao navio. Terceira queda, quando ele vai para o porão do navio. Quarta queda é quando ele é lançado ao mar. Olha, irmão, que estágio terrível é o estágio da vida de Jonas. Olha que estado perigoso é esse estado da vida de Jonas. Eu chamo de queda da vergonha. Primeiramente, eu vou com meus próprios pés. Segundo, eu insisto naquilo que eu estou querendo fazer. Terceiro, eu me descuido, eu fico imobilizado com aquilo que estou propondo no meu coração. Não me preocupo com os efeitos mais. Aí começam os efeitos. É quando Jonas é lançado ao mar. Oh, irmão, eu chamo de a queda da vergonha, porque foi nessa fase, antes de ser lançado ao mar, que os amigos e as pessoas que estavam no navio perguntaram para Jonas: quem é você? De que povo tu és? Quem é o seu Deus? Por que razão nos sobreveio este mal? A queda da vergonha é quando ele teve que calçar a cara e dizer diante de todos: eu sou hebreu, desobedeci o Deus que fez os céus e a terra. É a queda da vergonha. Aqui só existe um jeito das coisas ser resolvidas: é se eu for lançado ao mar, é se eu for jogado às águas. Se eu não estiver nesse navio, vocês ficarão livres, mas se eu continuar nesse navio, vocês vão perecer. Oh, irmão, que estágio perigoso, que fase perigosa na vida do crente é essa? Que fase perigosa na vida do crente é essa? É quando ele perde todo o encanto, aleluia. É quando ele vê que talvez não tenha mais volta, não tem mais como voltar, está no meio do oceano. Decisões, problemas de hoje, situações de hoje, lutas de hoje, aleluia, são como demonstração, resultados de decisões do passado. Circunstâncias que enfrentamos hoje são resultados de decisões do passado. Passos do passado, posicionamentos do passado, nos levam a viver no momento presente um momento de tempestade, um momento de luta, um momento de aflição. E aí levantamos as mãos para os céus e perguntamos: Deus, por que estamos passando por tudo isso? Deus, por que essa luta? Deus, por que essa tempestade? É porque lá atrás nós não queremos, nós não fizemos conforme Deus gostaria que nós fizéssemos. Nós não agimos de acordo com o que Deus decidiu que nós agíssemos. Escute você que está no Instagram, escute você que está no Facebook, escute você, irmão, que está assistindo esse culto. Você foi chamado, foi para seguir em frente. Você foi chamado para ser voz de Deus. Mas o inimigo quer te iludir com pensamentos contrários. O inimigo quer te iludir com sentimentos contrários.
O inimigo quer te iludir com oportunidades contrárias. O que você não está sabendo, o que você não está percebendo, é que lá na frente a situação pode ficar meio que sem saída. A situação pode ficar meio que perigosa, a ponto de não ter mais jeito de voltar ao estágio inicial. Oh, ouça a voz de Deus aqui nesta noite. Rei canto nemalava súria. Oh, pode ser tarde demais depois pode não ter jeito mais. Oh, depois você está no meio de um grande oceano. O que fazer? O que decidir? Como fazer? Só vai restar o fundo do oceano. Só vai sobrar as águas do mar. Mas nesta noite, em nome de Jesus, dê ouvido à voz de Deus. Não entre pelos caminhos de Jonas. Não trilhe pelos propósitos de Jonas. Não siga as trilhas de Jonas. Mantenha no centro da vontade de Deus. Mantenha no centro do querer do Senhor. Oh, você pode glorificar ao Senhor escrevendo aí um glória a Deus, um aleluia, escrevendo aí só o Senhor é Deus. Oh, 5 quedas na vida de Jonas. Primeira queda, a queda da barganha, é quando quer fazer negócios com Deus, não quer seguir a direção de Deus. Segunda queda, a queda da independência. Aleluia, é quando você está firmado mesmo no propósito de seguir em frente naquilo que você pensa. Terceira queda é a queda da imobilidade, é quando você chega naquela fase que o efeito da sua decisão já te tornou num estado imóvel. Aleluia, você já não consegue discernir mais o que é certo e o que é errado. Você está longe das suas razões naturais, emocionais e psíquicas. Por quê? Porque você já foi tomado pela vontade de fugir. Você já foi tomado pela vontade de se distanciar. Você já foi tomado pela vontade de correr. É quando o que você decidiu que é errado e você pensa que é certo. Mas em nome de Jesus, Jesus me levanta como uma voz profética aqui nesta noite para te dizer que é para tu continuar no centro da vontade de Deus. Não é tu para fugir nem para a esquerda, nem para a direita, mas é para ficar firmado na rocha que é Cristo Jesus, a rocha inabalável. Oh, remalassuri me anda. Vontade de desistir é normal. Vontade de correr, buscar novos horizontes é normal. Vontade de querer explorar novas possibilidades é normal. O que não é normal é sair do centro da vontade de Deus. O que não é normal é lutar contra Deus, seguindo rumos diferentes do centro da vontade de Deus. O que não é normal é desobedecer a voz do Senhor. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Senhor. Hoje, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Estou nesta noite instruindo a igreja de Deus em Pedreiras, a igreja de Deus que está me assistindo, a não fugir da vontade de Deus, a não fugir do querer do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus está confirmando estas palavras, porque a presença dele está aqui. Não saia do centro da vontade de Deus. Oh, aleluia. A quinta fase é quando Jonas é lançado. Quando Jonas vai parar no mar. Às vezes, nós estamos no fundo na vida, nós estamos no fundo de um poço, que não pensamos que vai ter algo mais fundo do que aonde nós estamos. E quando na realidade, para Jonas, pior do que o oceano, foi parar no ventre da baleia. A quinta queda de Jonas é quando ele desceu mais fundo do que ele imaginava. É quando ele foi além do que ele imaginava.
É quando a vida dele frustrou, derrotou, desceu, caiu. O máximo do que ele imaginava, ele foi parar na barriga do peixe. Oh, irmão. Se nesta fase você não acordar, se nesse nível você não acordar, se nesse nível você não olhar para o alto como a Stephanie cantou aqui, se nesse nível você não clamar ao Senhor, se nesse nível você não buscar ao Senhor, oh irmão, aí vem a morte, aí vem a derrota. Mas Jonas soube olhar para o céu. Mesmo lá no fundo do oceano, na barriga daquele peixe, ele se humilhou, ele se arrependeu. Oh, não, parecia que não tinha mais jeito, mas ali estava, porque não é a situação que determina o seu sucesso, não são as circunstâncias que determinam o seu progresso, não são as situações que determinam a sua queda. O que determina o teu sucesso, o que determina tua ascensão, é você olhar para o céu, mesmo o fundo do poço da onde você está, é olhar para o céu, mesmo pensando que não tem mais jeito, de ter descido tanto, de ter declinado tanto, de ter se frustrado tanto, de ter suado tanto ao fundo do poço, ao extremo do extremo. É só você olhar para o céu, se humilhar e se arrepender. Deus falou para a igreja de Éfeso, Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Volta e pratica as primeiras obras. Oh, irmão. Aleluia. Aleluia. Será que neste momento que nós estamos vivendo de luta com relação ao coronavírus, igrejas tendo que ser fechadas por decretos para impedir o avanço de enfermidades e pestes por aí, será que não é Deus chamando o seu povo para um arrependimento, para lembrar dos seus erros, dos seus caminhos, para lembrar do quanto distanciaram do Senhor, do quanto fugiram da presença de Deus e voltar para Deus, mesmo que esteja lá, que todo mundo diz não tem mais jeito, não tem esperança, mesmo quando você mesmo se diz não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais possibilidade, não existe mais solução, aleluia, experimente mais uma vez olhar para o alto, experimente mais uma vez clamar ao Deus dos céus, experimente mais uma vez quebrantar o seu coração, experimente mais uma vez, aleluia, oh glória, se humilhar diante da potente mão de Deus, e você vai ver que de lá da onde você está, Deus ouvirá a sua voz, te levantará do monturo e te dará a vitória que você precisa. Oh Deus do céu, você crê nisso? Glorifique ao Senhor. Você crê nisso? Exalte o nome santo do Senhor. Não fuja do centro da vontade de Deus, porque pode ser doloroso. Oh irmão, estava lendo esse texto, meditando nessa palavra. Deus, Pai, Jonas se humilha, Jonas se arrepende, Deus tira ele lá do fundo do peixe, do fundo do poço que ele estava. Aí Jonas, se fosse Jonas hoje, batizado com o Espírito Santo, pentecostal como nós assembleianos, falar em língua estranha, sapatear, chegar em Nínive e arrebentar, ele vai lá, profetiza e espera a derrota do povo, a morte do povo, o cumprimento de Deus, falar em destruir o povo. Isso mostra que Jonas não tinha completado. Parece que Deus estava conduzindo Jonas para um confronto, para falar com Jonas pessoalmente. Receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Esta palavra vai mudar a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Mesmo que as circunstâncias fossem você fugir, você fique na posição de Deus. Você fica no centro da vontade de Deus.
Aí Deus vai lá, uma boboreirazinha cresce, faz sombra para Jonas. Aí Deus permite um bichinho vir lá comer a boboreira, fazer ela morrer. Ele reclama da boboreira e Deus chama Jonas para o confronto. Você reclama de uma boboreira, quanto mais de Nínive, povo que precisa de mim, obstinado, que precisa de um Deus. É razoável que eu vou cuidar de uma boboreira e não vou me lembrar da cidade de Nínive? Aí Jonas acorda da situação em que ele estava. Irmão, receba essa doutrina desta noite. Não fuja. Não saia do centro da vontade de Deus. Vença, supere, encare. Jonas chegou em Nínive pensando que o povo lá ia arrancar os olhos deles, como era costume. Jonas chegou em Nínive pensando, não, eu vou para Nínive. E quando chegou em Nínive, ele pregou a palavra e o povo entrou dentro de saco. Até os animais da cidade se arrependeram, clamaram o nome do Senhor. Há quem diz na teologia que houve um avivamento em Nínive que demorou mais ou menos 100 anos. 100 anos depois foi que Deus foi cumprir a profecia para a cidade de Nínive, por causa que o povo esqueceu de Deus e voltaram às suas práticas anteriores. Mas o avivamento que Jonas gerou em Nínive foi tão poderoso que, se os historiadores estiverem certos, foi 100 anos de avivamento que aquele povo se rendeu diante do Deus vivo e clamou ao Deus dos céus. Você é o profeta que Deus levantou. Você é a voz que Deus levantou. Você é o instrumento que Deus está confiando, que vai mudar a vida de pessoas. E aí esse monte de situações. Eu tenho muitos irmãos aí de Pederneiras que estão nos assistindo, irmãos de Codó, irmãos de Guadalupe, irmãos de São João dos Patos, irmãos de muitos outros lugares que estão nos assistindo, de São Paulo, de Brasília, de Minas Gerais, estão nos assistindo aqui, que eu já fui pastor de vocês. Estou no Nordeste hoje, pregando a palavra de Deus há mais de 14 anos, pregando a palavra de Deus. Se fosse a minha vontade, se fosse o meu querer, eu estaria perto da minha família. Estou a 3.000 quilômetros da minha terra, mas ao ouvir a voz de Deus, sabendo que Deus tinha um povo para mudar, sabendo que Deus tinha um povo para transformar, decidi obedecer a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Você é o instrumento que Deus levantou para mudar a vida de pessoas, para mudar a sua cidade, para mudar o seu estado, para mudar a sua nação, para mudar a história de pessoas, de famílias. Em nome de Jesus, mantenha-te na posição em que o Senhor te chamou. Continue sendo profeta. Não quero mais ser pastor. Não quero. Tem aí Floriano, o irmão Jeová, lá em Floriano, no Piauí. Irmão, tem pessoas de tantos lugares nos assistindo. Ouça a voz de Deus. Vamos nos levantar, profetas. Deus está levantando os Jonas. Deus está conversando com Jonas nesta noite para ser voz nessa nação, para que haja mudança de vida, para que haja avivamento, para que haja derramamento de Deus. Aleluia. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, alamachuri me canta, alamachuri me anda, alamahá. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Aleluia. Se você crê na palavra que está sendo pregada, adore ao Senhor aí, glorifique ao Senhor aí, exalte ao nome santo do Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluias. Encerra ali no Instagram para nós e retorna para nós novamente. Aleluias. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. Só reorganizando aqui. Volta lá na casinha do telefone. Estou encerrando essa palavra desta noite. Eu quero orar por você. Quero que você diga aqui comigo assim. Escreve aí como decisão. Se você não é crente, aceitar ser um crente na pessoa bendita de Jesus aqui nesta noite. Se você está afastado da igreja, escreve aí que eu quero reconciliar com Jesus, pastor.
Eu quero renovar minha aliança com Jesus. Se porventura você está pensando em desistir do ministério, do propósito, da chamada, da missão, diga: eu não fugirei como Jonas. Se não tem nenhum problema na sua vida, se não está acontecendo nada, você vai escrever aí: eu permanecerei no centro da vontade de Deus. Escreve aí. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio que o nome do Senhor será glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Diácono Ribamar de São Paulo. Oh, missionária Luísa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Recebam a palavra de Deus. Você é o instrumento que Deus levantou para mudar a nação, para mudar os corações, para levar o evangelho que transforma, que cura, que regenera. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Pedreiras, no Maranhão, e estamos aqui como igreja. Muitos dos nossos irmãos estão no Instagram, muitos dos nossos irmãos estão aqui no Facebook. Irmã Vilmara, esposa do irmão Tarcísio, um abraço de Brasília, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, louvado seja o nome. Gilson Rodrigues, meu irmão, a paz do Senhor. Irmã Irislene, aleluia. Eu permanecerei no centro da vontade do Senhor, aleluia. Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Essa é a nossa escolha, essa deve ser a nossa decisão. A irmã Keila Vilas Boas, aleluia, lá em São Paulo, eita glória, no centro da vontade de Deus. Queda jamais, aleluia.